Olá, querido professor, querida professora, olá, estudante. Sejam todos muito bem-vindos novamente ao curso introdutório para a construção de texto de divulgação científica. Eu sou o professor Jonatas Brasil Lopes, mestre em ensino, e estou lhe auxiliando nessa caminhada. Na nossa aula de hoje, nós falaremos sobre a presença de procedimentos explicativos. Na aula passada, você aprendeu o segundo parâmetro, a recuperação dos conhecimentos tácitos, os conhecimentos comuns, mas nós devemos também explicar os conhecimentos teóricos científicos. E é isso que nós abordaremos na aula de hoje. A presença desses procedimentos que auxiliam na interpretação e no conhecimento de conhecimentos que talvez o teu público-alvo desconheça. Vamos lá! O parâmetro da presença dos procedimentos explicativos, ele se refere às proposições curtas que são de natureza explicativas. Essas proposições, elas aparecem interrompendo o desenvolvimento das ideias centrais do texto. Elas têm por um objetivo tornar claro o significado dos termos técnicos científicos, assumindo a ideia de que esse discurso se direciona a um receptor leigo, ou seja, não familiarizado com esses termos técnicos científicos, exercendo assim uma ação didática de compartilhamento dos saberes. A presença desses procedimentos explicativos vão retratar então no uso dessas proposições ou mini-teses, que irão atestar o conhecimento não conhecido do público-alvo. Esses procedimentos vêm elucidar as definições e significados dos termos técnicos científicos que serão apresentados no texto de divulgação científica. Ou seja, na concepção do texto de divulgação científica, aqueles termos específicos que geralmente o público-alvo não vai ter o domínio ou o conhecimento, ele será explicitado, será destacado didaticamente ao público-alvo, podendo ter uma organização a fim de que o leitor facilmente consiga compreender o conceito, a definição desses conceitos que eles não conhecem. Na rubrica Presença de procedimento explicativo, nós vamos apresentar agora também a diferenciação dos níveis quanto à qualidade desse procedimento. Um texto de divulgação científica que se enquadra no nível avançado, ele apresenta essas proposições curtas de naturezas explicativas. Elas têm o objetivo de tornar claros os significados naqueles termos técnicos científicos que o público-alvo desconhece, apresentando assim definições e nomeações dos conteúdos relevantes que são necessários para serem explicitados. Essas proposições, elas são estruturadas de uma forma intercalada no desenvolvimento do texto, todas elas organizadas com o intuito de apresentar a ideia central do texto de divulgação científica. Essa apresentação se dá de maneira coerente e os conceitos mais urgentes de explicações, eles têm essa preocupação de serem apresentados, pois o público-alvo pode não ter esse conhecimento quanto à significação desses termos. Já um texto de divulgação científica no nível médio, ele apresenta também essas proposições curtas de natureza explicativa. Ele traz a mesma preocupação. A sua diferenciação é que ele não aparece de uma forma coerente. Ele não há uma preocupação na organização ou um cuidado para que ele seja colocado no decorrer do texto, gerando assim uma quebra abrupta na leitura. E em muitos momentos ele esquece também de apresentar informações que deveriam ser explicitadas. Ou seja, nem todos os termos mais urgentes passam por esse processo de explicação. Já um texto no nível básico, ele não traz essa preocupação de apresentar proposições curtas de natureza explicativa. Ou seja, ele não tem aquele cuidado dos conhecimentos técnicos científicos que o público-alvo talvez desconheça de ser apresentado. Essa ausência, ela impacta diretamente no entendimento da compreensão do texto de uma forma geral, e especificamente em certos significados e definições. A falta dessa significação, ela pode apresentar problemas para a interpretação correta do texto de divulgação científica. No texto 1, nós podemos perceber algumas informações que poderiam ter sido explicitadas.
nós devemos sempre pensar que o nosso público-alvo ele pode desconhecer certos termos. Embora nós, como professores, já saibamos o significado e as definições, o nosso público-alvo nós devemos sempre trabalhar pensando em explicitar todas as informações possíveis para que auxilie na compreensão. No primeiro texto, Para que servem as moscas, nós podemos perceber alguns termos: mamíferos, bactérias, vírus, diarreia e cólera. Talvez alguns dos que leem o texto podem ter dificuldade na compreensão desses termos técnicos científicos. Então, ter essa presença de procedimentos que auxiliem nessa explicação é fundamental para que o texto possa estar mais e mais pronto para causar, assim, o seu propósito final, que é a compreensão e o ensinamento de um conhecimento científico. O texto 2 apresenta as informações interessantes sobre a presença desses procedimentos explicativos. Quando nós podemos perceber nessa frase, energia limpa é um tipo de energia que não polui o meio ambiente. Ele já traz aquele conceito, traz a definição. E isso no decorrer do texto, de uma forma organizada para a compreensão, visando responder o que se propõe o texto de divulgação científica, o que é energia limpa. No final, também nós podemos perceber outra definição em relação ao objetivo central do texto de divulgação científica, quando nós podemos ler na frase: essa energia também é conhecida como energia renovável, porque vem da natureza e é por isso que ela não prejudica o meio ambiente. Então, nós vemos que já há uma preocupação no texto de divulgação científica em trazer essas definições, em deixar claro, em auxiliar com que o público-alvo possa compreender o termo científico que está sendo apresentado. No texto 3, nós podemos perceber também uma informação que traz e com uma linguagem acessível ao público-alvo, a compreensão desse procedimento explicativo. Quando nós podemos perceber no parágrafo, nossa coluna vertebral possui discos que são estruturas flexíveis de cartilagem fibrosa. Eles servem principalmente para absorver impactos e reduzir atrito entre as vértebras. Olha que legal! Como ele consegue trazer as informações sobre o que é coluna vertebral. Ele traz uma definição no decorrer do texto. Você pode fazer isso também. Mas no texto 3, nós podemos perceber alguns conceitos que poderiam causar ruído, causar informação em que o público-alvo não vai conhecer, como, por exemplo, hormônio, abdômen, efeito da gravidade, cartilagem fibrosa, cálcio, massa muscular. Quem sabe fazer uma pequena lista e apresentar essas definições seria uma boa opção para que esse texto pudesse ser assim compreendido corretamente com as informações que precisam ser apresentadas. No texto 4, a presença desses procedimentos explicativos é percebida quando ele vai relatar uma informação sobre o famoso mar morto. E aí ele traz aquela pequena definição que tem a sua água 10 vezes mais salgada que a dos demais oceanos. É uma pequena frase, uma pequena informação que detalha, que traz assim a definição, o conceito daquilo que está sendo falado. Mas em outros momentos poderia também ter sido utilizado, como na expressão rochas litorâneas, sais minerais, cloreto de sódio, carbonato de cálcio e cloreto de magnésio. Sempre num texto de divulgação científica, nós teremos a presença desses termos técnicos científicos que precisam ser apresentados, precisam ser explicados para o nosso público-alvo, para que haja uma compreensão e um entendimento melhor daquilo que se está ensinando. Lembre-se, nós sempre temos que pensar no nosso público-alvo. Ele é a nossa fonte para nós entendermos o que precisamos apresentar. Na revista Amazonas Faz Ciência, nós podemos perceber um exemplo interessantíssimo sobre o uso desses procedimentos explicativos. Esse texto de divulgação científica para adulto, que trata sobre a hepatite, ele traz essas informações. Você percebe destacado de amarelo alguns termos, e esses termos são apresentados na lateral a sua definição, auxiliando assim que o leitor, que talvez tenha dúvida com essas definições e conceitos, possa entender e assim refletir sobre esse conhecimento, podendo o professor utilizar também esse texto já apenas com as definições, os conceitos, já fazendo um trabalho sobre ele. Na parte final também nós podemos perceber que durante todo o decorrer desse texto há esse cuidado de estar apresentando esses termos técnicos científicos, explicando eles para o público-alvo. Independente de ser adulto ou criança, essa informação é sempre relevante,
pois o público-alvo ele deve compreender aquilo que está sendo apresentado. Muito bom, continuamos avançando. Vamos à tarefa 7. Agora você vai ter que preparar uma lista com os termos técnicos e científicos que o teu público-alvo talvez desconheça e você precisa explicitá-los. Bem, observe o nível avançado da rubrica para você preparar essa lista. Organize essa lista da forma que você achar mais apropriado para o seu texto de divulgação científica. Esses procedimentos explicativos eles fazem uma parte muito importante do seu TDC. Na próxima aula você irá aprender sobre a interlocução direta com o leitor, ou seja, como preparar o texto de divulgação científica com um diálogo que cative e prenda o leitor no seu texto de divulgação científica. Promover a ciência é um dever de todos. Até mais!